Salve, salve guitarristas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, eu sou o Lucas Arneiro e neste espaço te ensino a ser um guitarrista mais criativo que consegue tocar e criar solos lendários. Então não esquece de já deixar aqui o seu like e se inscrever para não perder os conteúdos, porque rola bastante conteúdo por aqui. Hoje a gente veio trabalhar em cima de um problema que rola com inúmeros guitarristas, que é a questão da precisão aqui no movimento da sua mão da palheta, a precisão e o controle na palhetada. Então vou trazer um estilo de treino que eu acho bastante interessante para a gente tentar resolver um pouco desse problema. Esse treino vai estar dividido aí por etapas, vou colocar a tablatura na tela também, então já prepara a sua guitarra aí e vamos cair dentro. Bom, esse problema, né, de ter precisão, de conseguir palhetar, tanto para palhetar rápido ou até coisas mais lentas, né, mas ter esse controle, eu acredito que é um problema que acompanha os guitarristas independente do nível, né, ainda que você já toque há mais tempo, às vezes já está num nível mais intermediário para avançado, mesmo assim tem coisas que a nossa palheta ali enrosca e a mão não vai, às vezes não consegue acompanhar a velocidade de uma determinada música. Tudo isso vai ter relação também, obviamente, com a mão da escala, mas a gente tem que solucionar os problemas, às vezes de maneira separada. Então, aqui nesse caso a gente vai focar exatamente só na mão da palheta, tá? Você já deve ter acontecido com você alguma coisa assim de tipo, pô, você vai tentar tocar alguma coisa, a palheta enrosca em uma corda com a outra. Às vezes você quer ter aquele controle de, pô, dar uma aceleradinha, desacelerar, mas sem sair do tempo, tocando as notas certas, só que daí a mão não vai. Fica aquele negócio meio feio, ou às vezes acaba esbarrando em outras cordas que não era para tocar e dá aquela sujada, ou às vezes vai palhetar e erra a corda e não sai a nota. Então às vezes, pô, você até sabe o movimento que você tem que fazer, você já decorou aquela música ou você já conhece aquela técnica. Você olha ali na sua cabeça, você sabe, puta, eu vou palhetar agora. Só que na hora que vai dar o primeiro ataque ali da palheta, enrosca e não vai. Ou até às vezes não saber exatamente quantas palhetadas você vai dar ali em cada nota e fica aquele negócio meio aleatório, sem sincronia. Cara, todos esses tipos de problemas e vários outros são facetas desse mesmo único problema que a gente vai matar aqui, que é o quê? A precisão, né? O controle na sua mão, de ter essa liberdade de, pô, conseguir acelerar no momento que você quiser e desacelerar, tudo isso sem sair do ritmo da música, conseguir acertar as cordas na hora certa, sem a palheta enroscar. Então esse treino que a gente vai fazer visa solucionar justamente esse tipo de problema. Então antes da gente entrar de fato nos exemplos um de cada vez, deixa eu explicar qual que vai ser o raciocínio, né? Como é que vai funcionar esse treino que a gente vai fazer. Então basicamente a gente vai fazer pequenos grupos, tá, de ataques aqui com a palhetada, de várias notas na mesma nota e na mesma rítmica, tá? Só que com detalhe, a gente vai tocar esse grupo de notas rápidas e ficar intercalando ele toda hora com várias pausas, tá? Tudo isso de maneira bem quadradinha, tipo isso daqui, ó. Então qual que vai ser o lance? Primeiro eu vou passar exemplos em que a gente vai fazer grupinhos apenas de 3 ataques, depois a gente vai fazer grupinhos de 5 ataques e depois de 9 ataques. E o porquê que é tão importante essas pausas que a gente vai ir colocando no meio de cada ataque? Porque elas justamente vão fazer a gente trabalhar esse maior controle. Porque em vez de você pegar uma determinada nota e ficar eternamente aqui, né? Que é uma coisa que pode trabalhar também a palhetada, você não trabalha tanto o controle, porque uma vez que você encaixou o movimento, aí você fica ali até sua mão cansar. Agora, quando você tem que fazer isso com pausa, contando as notas certinhas e colocando tudo dentro do ritmo, o seu controle na mão da palheta vai ter que aumentar e muito para fazer. E outra, o fato de serem palhetadas rapidinhas ali,
faz com que a precisão, a velocidade aqui da palheta aumente também. E ainda que talvez nem sempre a gente vá querer tocar alguma coisa rápida, quando a gente consegue ter o controle numa palhetada rápida, quando abaixa a velocidade, fica mais fácil ainda de ter esse controle. Então o primeiro exemplo, como eu havia dito, vai ficar com grupinhos de 3 notas e a pausa. E para a gente não ficar eternamente em uma mesma nota, a gente vai fazer isso utilizando notas de uma determinada tríade. Então esse primeiro aqui vai ser em cima das notas de Mi menor. E ele vai ficar nisso daqui, né? Ó. Ou seja, faz as palhetadinhas e coloca uma pausazinha. Vamos fazer com o metrônomo, que daí vai ficar ainda mais fácil de ilustrar. Isso daqui, esse primeiro, é meio que aquele padrão de cavalgada, né? Que a gente já tá, que a gente vê acontecendo muito em guitarra. Só que uma vantagem desse treino aqui é que daí você vai ter que aplicar esse padrão em todas as cordas e em várias regiões aqui do braço. Então vamos começar esse exemplo primeiro com 120 BPM, só como sugestão de início, tá? Se para você ficar muito difícil 120, você abaixa. Se ficou de boa, você faz uma vez aí 120, vê que tá acertando tudo e sobe um pouco. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Esse aqui de 3 notas por corda, eu acho ele bem chatinho, porque as pausas são curtas, né? Então, o controle nele tem que ser ainda maior. Um lance bom desse exercício aqui, pensando nas notas do acorde, é que aí, se você já conhece as notas da tríade, você se força a visualizar elas aqui no braço da guitarra. Então acaba sendo aí indiretamente até um treino de visualização de tríades no braço. Agora vamos para o segundo exercício, a gente vai repetir o mesmo raciocínio desse primeiro, só que agora em vez de fazer 3 palhetadas, a gente vai fazer 5 e vai dar uma pausa um pouquinho maior entre elas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse segundo exemplo, para não manter a mesma tríade, vamos mudar e vamos fazer agora em cima da tríade de Fá menor, tá? Então vamos ver esse exemplo completo. Nele, como as pausas vão ser maiores, dá para começar numa velocidade um pouco mais alta também. Então vou começar aqui primeiro a 140 BPM. 1, 2, 3, 4. Trabalhou em cima, sentiu o que foi, que tá saindo, tá encaixando, pode aumentar também. Vamos tentar fazer esse aqui de 5, agora a 170 BPM. 1, 2, 3. Você vai perceber que essas pausadinhas, elas dão uma quebrada boa aqui no ritmo
e dificulta bastante o nosso trampo, né? Então é bem comum que, pô, você faz um que acertou a 5, aí depois no próximo às vezes dá uma engasgada, aí depois acerta de novo, depois engasga, e assim a gente vai, né, lapidando essa precisão. E você vai ver que a dificuldade, né, ela muda de acordo com corda, né? Tem nota, tem corda que é um pouco mais fácil e tem outras que são mais difíceis. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo, mesma lógica, só que agora com 9 notas por tempo. Ou seja, vai ter mais nota, a gente vai ter que tocar mais vezes, porém a pausa também vai ser um pouco maior, tá? Então nesse, a tendência é que a gente consiga jogar uma velocidade um pouquinho maior do que, por exemplo, no de 3, tá? Que tem que ser uma velocidade mais baixa para a gente começar. Então, para contar 9, eu não fico contando na minha cabeça, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu faço 2 de 4 e mais uma. Então, você pensa aqui, ó, 4... Isso aqui, né? Vai fazer 2 dessa e finalizar com uma, né? Ponto, aqui eu sei que tem 9. E agora vamos encaixar esse padrão dentro aqui de uma tríade. Vou escolher agora a de Sol maior para a gente fazer. E vamos subindo e descendo aqui no braço na mesma lógica, tá? Primeiro sem metrônomo, só para a gente ter uma noção, tá? Vou fazer agora uma vez aqui começando a 170 BPM, só uma sugestão de início, mas ó, aquela regra, sentiu que ficou muito difícil, muito impossível, baixa essa velocidade. Agora uma última vez esse aqui a 190 só pra gente se ligar na sonoridade. 1, 2, 3, 4. Vamos fechando por aqui então. A grande vantagem desse treino é que você também pode adaptar ele para a sua realidade, ou seja, dá para deixar ele extremamente difícil se colocar numa velocidade muito alta e dá para deixar ele mais de boa só indo baixando a velocidade dele. A regra de ouro é o quê? Não deixar numa coisa muito impossível que você tá errando tudo, porque daí não vai adiantar, você vai acabar perdendo tempo, e também não deixar numa coisa extremamente simples ali que tá muito fácil e não tem nenhum desafio, né? Porque pra gente evoluir, a gente precisa ter alguma coisa que tá desafiando a gente ali de alguma forma e que a gente esteja meio que saindo da zona de conforto para tocar a parada. Porque senão a gente não sai do lugar, né? E outra, esse raciocínio aqui desse exercício você pode aplicar até para outras contagens de notas, né? Eu dei exemplo aqui com 3 notas, 5 e 9, né? Os grupinhos, mas você pode dividir de outra forma, tá? Fazer grupinho de 4, grupo de 7, de 17, 21... Tem várias outras opções. E uma dica extra ainda, você pode até fazer esse mesmo treino aplicando isso com outras notas, outros acordes, né? Eu dei exemplo aqui com tríades, mas você pode fazer de outros jeitos aí também. Aí a criatividade sua é que vai mandar. Beleza? Fechamos por hoje então, guitarreiros. Espero que tenham curtido aí o nosso treino de precisão e controle na mão da palheta. Um domínio que é extremamente importante se a gente quiser tocar com liberdade e até para ter liberdade criativa mesmo, né? Da gente, pô, criar um solo, improvisar com aquela fluência, com aquela naturalidade, a gente precisa desses trabalhos técnicos, porque não adianta nada a gente ouvir alguma coisa ali na nossa cabeça e na hora que vai passar ali pro braço, pra mão, a parada não sair. Quanto a tocar solos e músicas que você já conhece, aí nem se fala, né? Quanto mais domínio técnico a gente tiver, maior vai ser o leque de opções para a gente conseguir tocar qualquer coisa que a gente queira. Beleza? Espero que tenham curtido aí o conteúdo e se você quer se tornar um guitarrista mais criativo, que consegue tocar e criar solos lendários, cara, se inscreve no canal porque sai bastante conteúdo gratuito por aqui, beleza? Espero vocês no próximo vídeo e vamos dominar essa guitarra.